E existe um tempo para você viver o propósito, né? E não adianta eu pregar que eu sou um pastor e que eu sou uma pessoa que tem um caráter, que tem princípios, quando no meu pessoal eu não vivo isso. Porque sem o amor você não pode fazer exatamente. nada. E quando você ama o outro, você sabe o perigo, né? Com certeza. Daquilo que você pode influenciar com o que você fala. Então, assim, eu acho que essa regra, esse princípio, é pra vida, assim. Se você quer se tornar autoridade em algo, passe pelo processo, percorra essa estrada, tenha a humildade de começar de baixo para ir aprendendo degrau por degrau. Mas quando a gente se fala da igreja em específico, eu acho que isso daí tem que ser, não é dobrado, é 10 vezes mais. É verdade. Ainda que não seja nem algo que seja pecado. Que nem pra mim, meu sonho era ter o meu espaço lá de trabalho. Mas eu renunciei, eu quero o meu sonho para viver os sonhos de Deus. Sim. Que é o que Isaías 55:8 diz. Eu posso ter os meus planos, mas quem a última palavra que traz é o Senhor. Ele tem um plano sobre a minha vida. E o plano dele é melhor. Amém. Eu vim lá de trás, fui aprendendo na palavra, o Senhor me ensinando, ministrando e consagrando a minha vida a Ele. Então é isso, processo é isso, é primeiro degrau. Não se chega no último sem passar pelo primeiro. Então fica firme e vai indo que o Senhor vai te instruindo. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui ao Podcast TV. E você que ainda não acompanha o nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, envie para os amigos, porque hoje o bate-papo aqui vai ser esclarecedor. Teologia pura. Teologia pura, uma aula, Medina. Uma aula sobre um assunto que é bastante polêmico e atual, sobre o chamado, Medina. O chamado. Você descobriu qual é o seu chamado? Eu ainda não descobri, eu tô no processo. Tá no processo? Né? E como entender o chamado? Como entender? Tem que buscar Deus todos os dias, querida. É por aí mesmo. Estamos aqui, com um casal fantástico, são nossos amigos, irmãos, Riquelmo e Aline. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, hein? Já é figurinha carimbada aqui, mas é muito legal, de verdade, ter vocês aqui, porque temos os testemunhos de vocês e os bate-papo, que tenho certeza que edifica muita gente, igual edifica a nós, a minha Medina. Sim. E, de fato, o objetivo desse canal é isso, é levar a boa mensagem de esperança, motivação e de esclarecimento. Então já vou chegando, hein? Já posso fazer uma pergunta para vocês dois já aqui? Pode perguntar, já. Uma questão assim que eu acho que é muito importante, né? Que a gente vê muito aí na igreja e na internet. E de fato já reparei muito isso, né? Muitas vezes a pessoa ela entra na igreja ali, se converte, conhece a palavra, conhece Jesus, tem a vida transformada, toca o coração. Mas aí eu vejo que muitas vezes o inimigo tenta usar o coração dessa pessoa de forma errada também, confunde. Sim. Que é o quê? E eu vejo muito isso na igreja que eu frequento, né? Sim. Muitas vezes a pessoa vai lá ver o pastor
em cima do púlpito, levando a mensagem, milhares de pessoas assistindo Sim. aquele culto. E querendo ou não, leva ali o pastor que está representando a mensagem tem um status, né? E eu vejo que muita gente, gostaria de estar ali, em cima do púlpito, recebendo esse status, entre aspas, talvez esse reconhecimento. E tudo que, na teoria, né? Tudo que o pastor faz ali é para glorificar a Deus. E eu já vi irmãos assim, tendo o coração corrompido porque gostaria de estar ali, no lugar daquele pastor. Mas muitas vezes não viveu nem um décimo da estrada que esse pastor percorreu. Outras coisas que eu vejo muito na internet também, os pregadores mirim. Ainda não se tornam um homem de verdade ou uma mulher de verdade. Não jamais diminuindo, né? Sim, claro. Deus não escolhe faixa etária para usar uma pessoa, para levar a mensagem. Mas com uma autoridade muito grande. Então eu gostaria de saber a visão de vocês, né? Sim. Sobre esse tema aí do chamado. É um tema muito importante, às vezes não tão esclarecido, né? Eu acho que o principal chamado é reconhecer Cristo como o nosso único Senhor e Salvador, né? Ainda mais que Ele é o caminho da salvação. E entrando nesse processo da vida cristã, o maior chamado é glorificar o nome de Deus. Então isso envolve uma vida de renúncia, uma busca de vida de santidade e uma busca de mentalidade. Porque, como diz Gálatas, há uma briga ali entre a carne e o espírito. O nosso corpo se inclina à carne e ao espírito, só que vai prevalecer aquilo que mais a gente alimenta. Então é muito fácil eu chegar aqui para você, Gustavão, e dizer assim: eu sou super crente, eu prego aquilo que eu vivo, só como que eu estava dizendo para ela em casa. Chegar um dia, de repente, tiver uma apresentação e acontecer, virar um pastor, porque eu ainda estou no processo aí, estou terminando, já estou no 4º ano aí do curso de teologia, e existe um tempo para você viver o propósito, né? E não adianta eu pregar que eu sou um pastor e que eu sou uma pessoa que tem um caráter, que tem princípios, quando no meu pessoal eu não vivo isso. Que foi o que eu estava falando para ela. Então, o primeiro do evangelho é você viver aquilo que você prega. Ser santo na igreja e viver outra coisa em casa não adianta de nada. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta ali de 1 Timóteo capítulo 13, ele fala, por exemplo, dos pré-requisitos, daqueles que almejam o episcopado. Aqui fala mais ou menos o seguinte: por exemplo, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ou seja, ser um cara com caráter, não trair a esposa, casar só com uma mulher, permanecer com esse casamento para que esse seja exemplo para a igreja, né? Um cara temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, a palavra fala que existe pré-requisito para que você possa buscar ser um pastor, o episcopado. Então, eu preciso ter uma vida muito reta com Deus, de intimidade. Só que tem muitas pessoas que buscam ser usadas por Deus, mas não buscam ser aprovada. E a aprovação vem no pessoal, quando Deus prova a nossa fé. Que é uma coisa que as pessoas não entendem muito. Uma coisa é eu ser tentado pelo diabo a pecar. E Deus vai provar a minha fé no pessoal, para que eu possa ser aprovado. Não adianta eu querer ser usado se eu não sou aprovado por Deus. Por isso que Mateus 7 ali fala sobre que naquele dia, quando Jesus voltar, muitos dirão: Senhor, Senhor, não expulsei demônios em teu nome? Não realizei milagres, maravilhas, curas? E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, se eu digo que eu tenho um chamado, que eu sou um pastor, ou que eu quero ser um pastor, e prego uma santidade, mas eu não estou vivendo, que nem para mim, Riquelme, eu prego sobre pornografia, né? Eu renunciei à homossexualidade, hoje estou vivendo tudo do centro da vontade de Deus. Não adianta eu querer ser usado por Deus e pregar que isso é errado, se no meu pessoal estivesse consumindo isso. Tem muitos que se dizem pastor, ou evangelista, ou pregador, o que seja, que pregam uma coisa, mas não vivem no pessoal. Está consumindo ou vivendo coisas que Deus não aprova, né? Então, eu acho que a primeira palavra sobre chamado no sentido ministerial se chama temor. Temor a Deus, porque eu preciso ter uma vida reta. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E é isso que muitas pessoas não entendem, porque as pessoas acham assim, que é só eu pegar uma palavra e sair pregando com palavras de efeito. E não é sobre isso. Porque para que a palavra tenha efeito daquilo que eu estou pregando, eu preciso viver para ter autoridade sobre aquilo. Exato. Então é muito fácil pessoas que têm uma certa vaidade, eu quero pregar e quero ser um cara ali que, né, mexe com as pessoas, com a palavra de Deus, ganha evidência, quando eu não fui chamado para isso. Deus escolhe os seus, mas existe um processo a ser seguido. Por isso que tem muita gente, Gustavo, que usa o exemplo de Paulo, né? Não, Paulo teve ali a experiência com Jesus, se converteu, já saiu aí pregando depois no terceiro dia, né? Uhum. Tem muita gente que já usa esse termo de Paulo para poder justificar, sair pregando. De pregar o evangelho. Um rapaz nas redes sociais esses tempos, ele saiu xingando a igreja, porque alguns irmãos meio que exortou ele, né? E para a pessoa interpretar se a exortação foi de amor ou não, aí cabe à pessoa, mas a exortação é amar. Se Deus repreende quem é que ele ama, poder uma pessoa exortar você ou eu por uma coisa que eu estou fazendo e não é bíblico. Eu tenho que ter humildade. E aí eu já tiro 0 na primeira prova, humildade. Uhum. Por que eu não posso ser confrontado? Se eu prego a palavra e se algo que eu estou falando não está certo, eu tenho que ser confrontado. Né? Sim. E as pessoas não entendem isso. Por isso que, sai aí pregando o evangelho. Paulo se converteu, já saiu aí voando aí pregando a palavra. Não foi assim. Houve uma história ali na vida de Paulo para Deus preparar Paulo até para ele iniciar seu próprio ministério. Ali, por exemplo, em Gálatas, do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 2, ali, teologicamente, os estudiosos dizem que foi cerca de 14 anos para Paulo iniciar seu ministério. Que até quando ele saiu ali de Jerusalém, que ele se encontrou com Pedro e Tiago, por 15 dias, ele saiu fugido dali porque tentaram matar ele. Mas nesse contexto foi 3 anos, e no contexto que ele voltou ali para Tarsis também, ele passou onde ele morava ali cerca de 7 a 10 anos. Então, um contexto ali foi 14 anos que Paulo ficou quietinho ali, porque houve um momento que Paulo, por ter sido um fariseu muito zeloso do Sinédrio ali, né? Ele tinha uma certa vaidade nele. E aí houve momentos que ele achava que ele era o cara da igreja. Tipo assim, sem mim a igreja não vai ser nada, ou eu vou por aqui quando Deus mandava ir para ali. Aí Deus falou, peraí, não, você tá pensando que você é quem? Uhum. Que o Espírito Santo barrou ele porque ele queria ir para um lugar que Deus não queria. Aí, basicamente, Deus fez o quê? Colocou ele de molho. E a palavra vai dizer também que Deus permitiu que houve um espinho da carne em Paulo, que alguns estudos entende-se que ele ou era um espírito, um demônio que o atormentava, que era algo que trazia tormento mesmo a Paulo, ou era um problema de visão. E aí entendia-se que Deus permitiu que Paulo permanecesse com aquele tormento para que ele se tornasse humilde. Por quê? Ele teve tanta experiência com Deus, de ver até o terceiro céu, que ele iria se soberbecer, que já estava acontecendo isso. E aí, Deus, para trabalhar o coração de Paulo, para permitir que Paulo iniciasse o seu ministério, quando Deus viu, ele está pronto, depois de 14 anos. Barnabé, vá lá, pegue Paulo e chame e inicie o ministério dele. E houve um momento até que Barnabé ensinou a Paulo. Paulo meio que se colocando em segundo lugar, porque quando ele estava na vaidade, ele queria estar em primeiro. Então, o que Paulo nos alerta aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 6? Que aqueles que são neófitos na fé, novos na fé, não podem ser líderes. Porque se a vaidade tomar o coração desse que quer ser líder, quando se é neófito, vai ser pedra de tropeço para Satanás derrubar ele. E é nessa situação que a gente vê muito escândalo nas redes sociais de pessoas da igreja. Pessoas que rapidamente se tornaram líderes, a vaidade ali pegou um pouco eles, e aí onde que a pessoa não vivia bem o que pregava ainda, ou seja, pecados mal resolvidos. E aí é onde que traz os escândalos. Em Efésios diz também que quando o líder cai, todo o ciclo de influência, ele vai influenciar com a queda dele, ao pecado também. Então, existe uma responsabilidade muito grande de você se colocar na posição de líder ou pregador, pastor, o que seja. Então,
as pessoas não têm noção da responsabilidade e da prestação de contas que cada um de nós vamos ter perante Deus, principalmente aqueles que pregam a palavra. Sim. Né? Mas assim, Riquelmo, você não acredita que existe também uma negligência da igreja? Porque, por exemplo, quem está ali que vai selecionar para o ministério, que vai ter que estar acompanhando esse membro. Sim. E muitas vezes, por ver, por exemplo, eu falo pelo Gustavo, por exemplo, que é um cara que é líder fora da igreja. Sim. Tem diferença. Na fé, ele nasceu, né? Ele é um bebê na fé. Sim. E aí, de repente, pega uma pessoa que é um bebê na fé, coloca num púlpito, que seja para falar de negócios, mas existe um perigo espiritual. Você pode Existe. explicar sobre isso? Ó, o próprio apóstolo Paulo, ele traz esse alerta, tanto em Hebreus capítulo 5, ali do versículo 12 e 14, como também 1 Coríntios capítulo 3. Ele fala, aquele que é novo na fé, bebê na fé, ele tem que se alimentar do leite, não do alimento sólido. Então ele faz diferença ali. Um recém-nascido não tem como comer um feijão com arroz ou carne, né? Então ele precisa o quê? Crescer. Dando entendimento o quê? Que para aquele que busca o alimento sólido, quer ser uma pessoa madura na fé, existe um tempo a percorrer. Se até entre os apóstolos, pelo menos para Pedro e outros apóstolos, se tornarem realmente ali seguidores de Cristo, pregar o evangelho, foi cerca de 3 anos, em preparação com o próprio Cristo. Imagina pra gente ainda, que tá começando a engatinhar na igreja, Porque né? a gente chega na igreja, principalmente quando você é tocado, você Sim. tem essa transformação, e eu acredito que com vocês foi assim Sim. também, esse amor, aquela vontade de Primeiro fazer. amor, né? Nós não sabemos nem o dicionário do Sim. crente, o crentez. Então, existem palavras que a gente nem conhece, como, por exemplo, consagração. Qual a importância de você estar consagrado para Deus, para fazer a obra do Senhor? São coisas que nós vamos aprendendo até com o tempo mesmo. É preciso do tempo de você estar ali convivendo com o pessoal para você entender. Porque a consagração, na verdade, é uma preparação para a blindagem para que Satanás não toque a sua vida. Porque se houver brechas ali, que a pessoa não está vivendo o que está pregando, certamente essa pessoa vai ser meio que bombardeada por ele, né? Então, vai trazer muitos problemas. Então, eu vejo assim, não são todas as igrejas, mas a maioria, infelizmente, não tem um bom trabalho de discipulado. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ali no capítulo 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 2, o apóstolo Pedro diz o quê? Basicamente concordando com Paulo. Que aqueles que são novos convertidos, eles têm que buscar conhecer o ensino da palavra. Como que alguém que é bebê na fé? Será que um bebê ele pode fazer um discurso para adultos? Será que eu posso falar de Jesus quando eu nem li as cartas do Evangelho? Então, a pessoa é o mínimo da coerência. Se eu quero ser um médico, um professor, eu tenho que estudar, me capacitar, fazer a faculdade para poder subir em cima ali de uma apresentação de uma escola, de ser um professor, de ensinar outras pessoas coisas corretas, ou para ser um cirurgião. Eu tenho que me capacitar e com excelência para fazer aquilo, porque aquilo envolve vidas. A mesma coisa o evangelho. Tem que ter um tempo de preparação. E né? além disso, o amor, né? Porque sem o amor você não pode fazer nada. Exatamente. E quando você ama o outro, você sabe o perigo, né? Com certeza. Daquilo que você pode influenciar com o que você fala. Isso Então, o que acontece? Muitas igrejas não fazem o trabalho de discipulado, e é muito importante. O discipulado, como diz Pedro, é o principal de tudo, que é o ensino da palavra. A pessoa dá os primeiros passos da fé, a pessoa entender o que é a vida cristã. É como a gente estava dizendo, né? Quer viver as maiores adrenalinas da sua vida, seja crente. Você vai entrar assim, nível hard. Crente pra valer. de verdade. Então, o que eu diria até como dica para você que está nos acompanhando aí, que está chegando agora como novo convertido, busque uma igreja séria, busque pastores sérios, que pregue fielmente a palavra de Deus, líderes, pastores ou pessoas que lhe discipulem, pessoas que sejam de Deus, que sejam bíblicas, que respeitem o seu processo. Você ainda é bebê na fé, existe um tempo de caminhada, e algo que eu chamo muito alerta, porque assim, eu recebo muitas mensagens nas redes sociais de pessoas que foram da igreja, desviou, não deu certo, alguns trouxe escândalo, outros não, e traz vários problemas essa questão. Porque quando a gente é novo convertido, a gente tem aquele primeiro amor do Espírito Santo. É que nem eu falo, é como se fosse um pai que segura o bebê para estar dando as primeiras caminhadas, e o bebê está caminhando tranquilo ali, que está segurando pelas mãos. Vai chegar um momento que o bebê, o pai vai soltar as mãos e ele vai começar a dar os primeiros passos.
E vai ter processos como esse que você vai tropeçar, vai cair, vai machucar o joelho e a criança chora. Então, o que eu recebi de mensagem de pessoas que não deu nem 3 anos na fé, que não aguentaram, já entraram diretamente para ser líder, ministério, essas coisas, e de repente já não aguentou, veio tanta luta, problema, tribulação e a maior guerra é aqui na mente, né? E a pessoa desviou. Não tem força, diz que tem vontade de voltar para a igreja, mas não tem forças, não consegue, está desviado. E é muito interessante como a maioria das pessoas que me mandam mensagem é cerca de 2 anos a 3 anos que não aguentaram ficar na igreja depois dessa onde, ideia. de fato, Satanás sufocou a semente e matou a fé. Por quê? Porque o bebê, ele não tem como executar um trabalho de um homem. O alimento tem que ser líquido, sólido, é para quem é mais maduro. E eu não estou colocando aqui, como Paulo, que você vai ficar aí cerca de 14 anos, né? Tudo vai depender da sua busca. A maturidade está em você conhecer o evangelho. Se eu preciso ser humilde em querer ser um líder, e como fala aqui as qualificações de Timóteo, eu tenho que olhar para a minha vida. Eu sou uma pessoa humilde. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser confrontado. Será que não existe nada na minha vida que as pessoas olhem e elas precisam dizer que, olha, isso aqui não está certo? Porque eu preciso pregar aquilo que eu vivo. E a guerra vem, irmão. A fazer a obra não é assim, de qualquer jeito, e achar que é só chegar ali e trazer a palavra. Não. Vai ter problema. Vai, muitas vezes, ter problema na vida financeira, na vida pessoal, emocional, familiar, trabalho. As lutas vêm. Por quê? O diabo, ele tenta você ao pecado. E ele vai tentar várias vezes, porque o que está aqui no seu coração como fraqueza, ele vai lhe tentar. Porém, nesse processo de tentação, Deus vai permitir a aprovação também. Para que você seja aprovado. E a aprovação vem o quê? De você renunciar aquilo que é errado e fazer aquilo que é certo. Para poder ser aprovado. Por isso que ali, ó, por exemplo, Mateus 14, quando logo depois ali da multiplicação dos pães, os apóstolos ficaram bem eufóricos, né? Tipo, imagina um presidente da república, de repente, você é um ministro. Ó, tá aqui, ó, da hora, né? Olha os milagres aí que aconteceu e tal. E às vezes as pessoas se enchem um pouco. Mas o próprio Deus permitiu e o próprio Deus levou eles à tempestade no barco. O próprio Jesus levou eles para lá. Porque ele queria ensinar eles o quê? Que a gente depende dele. E que a gente pode até se sentir forte, até como o Pedro, que chegou a dar alguns passos de fé sobre as águas. E esse texto fala muito sobre pessoas que estão ali sentadas, que eram seguidoras de Cristo. E só Pedro ainda teve a coragem ali de caminhar sobre as águas. E dar alguns passos. Só como ele começou a desfalecer da fé, eu vejo ali como um cenário muito grande. Ele estava dando caminhadas de fé em Cristo bem, só que chegou um momento que ele não conseguiu. Ele começou a olhar para as situações. Imagina você no meio de um mar aberto, com ondas gigantes, tempestade, e você começa a olhar e aquele medo começa a entrar no seu coração. Foi quando o Pedro começou a desfalecer. Só que foi nesse momento que Jesus pegou ele pelo braço e levantou ele. E dizendo assim, eu vou fazer você andar sobre essas situações, sobre as águas. Isso representa muito a nossa vida cristã. Irmão, se você se converter ao evangelho e não tem consciência que você vai ter mais luta, você está se enganando. Porque o próprio Deus vai levar a gente a esses locais de provação para que a gente seja aprovado. É muito fácil dizer que eu amo Jesus, mas eu não estou renunciando ao pecado. Jesus fala em João 14, 21, que aos que diz que me amam, segue os meus mandamentos. Eu falar que eu amo Jesus e não busco viver os mandamentos, eu estou sendo meio hipócrita. Por isso que não adianta. Você quer ser líder, respeite o processo, busque o conhecimento da palavra, tenha autoridade de conhecer a palavra, como um bom obreiro que tem que ser. Porque você, conhecendo a palavra, você vai ser lavado por ela. A palavra entra no seu coração, começa a limpar a sua mentalidade. E lhe dá o conhecimento e a sabedoria de ser semelhante a Cristo. Quando Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, esse texto geralmente a gente usa para dizer assim, ó, a maior luta que você está passando, Deus pode usar isso para o seu bem, Deus pode. Só que o ponto central ali é que se eu buscar ser semelhante a Cristo,
tudo vai cooperar para o meu bem. Só que a gente vive um cenário que quero ser líder e tal, só que as tentações vai vir, as tentações, e muitos que deveriam ter uma fé como José do Egito, que a esposa de Potifar ali veio e deu em cima dele, ele correu da face do pecado. Quando existem outros que, em vez de correr, se abraçam com o pecado, né? E aí é reprovado, né? Com certeza. Então, não adianta. Eu tenho que ter uma vida de santidade e buscar pregar aquilo que eu vivo. Somos falhos, ninguém é santo, perfeito, mas tem que ter uma motivação sincera do meu coração de dizer, eu estou buscando viver os mandamentos de Deus. Mas eu acredito que essa visão do púlpito, né, de estar ali em evidência, hoje é um pouco pior por conta das mídias sociais. Todo mundo quer visibilidade. Um pouco de network. Enfim, você ganha credibilidade quando você está falando. Você é o espelho para... Por exemplo, na nossa igreja, cada culto tem o quê? 3.000, 4.000 pessoas? Uma média. Então, você está em evidência para 3.000 pessoas, entendeu? Então, assim, traz essa credibilidade. Então, muitas pessoas almejam esse lugar. Mas o chamado não é só para isso, né? Não, na verdade, o maior chamado é porque, assim, pregar num grande púlpito, isso muita gente sonha, né? Só que o valor real de você, por exemplo, ser pastor, não é você só ali pregar, é você cuidar de vidas, é você pastorear, é você cuidar de pessoas. Ajudar, por exemplo, novos convertidos ali, que estão tendo problemas, não estão sabendo o que fazer, ou qual caminho andar, e você discipular aquelas pessoas. Então, ser pastor não é pregar, pregador é uma coisa, ser pastor é outra. Só que misturou um pouco aí o coach com pregação e tal. Sim. Não sou totalmente contra, mas desde que não seja algo... Tem que ser cristocêntrico a mensagem. Paulo confrontava isso nas cartas de Corinto. A falta da centralidade de Cristo. Então, se você vai trazer uma mensagem que pode abençoar e ajudar a vida da pessoa, glória a Deus. Mas Jesus tem que ser o centro dessa mensagem. Não é uma mensagem antropocêntrica, que é mais voltada às necessidades do homem. Sim. Eu tenho que direcionar essa pessoa a entender que ela precisa de salvação. Toda mensagem tem que levar a pessoa a arrependimento. Ainda que você traga uma mensagem ali de ajuda, né? Do que a pessoa está passando. Sim. Então, as pessoas querem ser aqueles pregadores, às vezes, que estão em evidência, mas não querem, às vezes, passar pelos processos que eles passaram para estar ali. Existe uma história ali. Muitas pessoas querem ser José quando se tornou governador, mas não querem passar os 13 anos que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi preso injustamente, sofreu aflições, acusações e até acusado injustamente de ter abusado da esposa de Potifar. E todo o tempo José confiou em Deus e foi fiel à visão de Deus. José teria todos os motivos para se revoltar na vida, de ser um cara mau ou de ir para outros caminhos e viver a vida dele do jeito que ele estava. Não, ele foi fiel à visão que Deus deu a ele. E a maturidade cristã faz até você muitas vezes pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Então. Porque você passa por tanta prova, tanta dificuldade, que você fala, Senhor, tem que ser o Senhor mesmo para eu estar lá. Sim. Porque senão me deixa aqui numa outra área mais suave. O pior que eu já falei Mentira isso dessa. por mim. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca quis pregar ou coisa assim do tipo, né? De viver esse chamado pastorado que eu estou buscando. Missionário também, que é pregação. Mas eu fui resistente. Não, Senhor, eu vou ajudar nesse ministério aqui, vou ali. Não. Só que eu olhava para o púlpito e ficava incomodado. Enquanto eu não aceitei a ideia que o que tinha que ir ali dar meu testemunho, eu não me sinto em paz na minha vida. Só que é chamado. Na maioria das vezes, Deus vai chamar pessoas que não querem pregar. Pessoas que vão renunciar ao seu próprio trabalho, à sua vida, para se dedicar àquilo que Deus mandou. Então, você precisa ter uma convicção se Deus realmente te chamou para isso. Porque você ir fazer uma coisa que Deus não mandou é você entrar em lutas que você não precisou viver. E tá sofrendo porque entrou num lugar que não foi chamado. Então, a primeira convicção é: chamado de Deus é você, como eu falei, se converter ao Evangelho, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, buscar uma vida que agrade a Deus, e todos são chamados a pregar o Evangelho. Com a sua vida, com as suas falas, com as suas possibilidades. Esse é o maior chamado de todos. Agora, claro, Deus tem um chamado a alguém para ser empresário, Deus tem um chamado para alguém para ser um pastor, para alguém, né, abrir empresas que vai abençoar o povo, a sociedade. Então, Deus tem algo específico com cada um. Mas o maior chamado
é viver uma vida que glorifica a Deus e pregar o evangelho e levar o evangelho da salvação às outras pessoas. Agora, nesse processo, alguns são chamados, como dizia Efésios. Alguns foram chamados para apóstolos, profetas, né, missionários, pastores, mestres. Então, existem peculiaridades em cada pessoa que Deus vai olhar e vai dizer, esse eu vou chamar para isso. E é ministerial. Só que o ministerial, o processo é mais intenso. Então, tem muitas pessoas que buscam viver isso como uma vaidade, porque achou aquilo legal e queria estar ali, ser como aquele cara ali. Só que vai ser um processo, que nem José. Todo mundo queria ser governador. Agora, passar os 13 anos e passar pelo que José passou, ninguém quer passar. É forte. E quando, por exemplo, acontece muito também, a pessoa já é um influencer, Sim. né, tem já um certo nome, chega na igreja. De fato, aquela pessoa pode ter sido tocada. Sim. Mas aí ela é colocada Isso nessas aí que é um situações perigo, onde né? ela já é Ainda um não tá espelho, ela acabou preparada. de chegar. Mas isso é o que Paulo alerta, né? Porque a pessoa já é novo convertido. Aí tem uma certa influência, já tem um dom, já tem uma eloquência ali de ser influência. Aí já vem pregando, é errado porque não tem maturidade e para a vaidade aumentar ali no coração daquela pessoa é muito grande. Porque Deus precisa moldar o caráter antes que a pessoa venha assumir ser um líder. Paulo, como disse, 14 anos, Deus trabalhando no coração de Paulo e permitiu espinho na carne do coração, na vida de Paulo, para que ele se tornasse uma pessoa humilde, que lembrasse que ele dependia da graça de Deus. Então, quer ser pastor, quer ser missionário, quer ser um pregador do evangelho, quer fazer a obra de Deus, saiba que Deus também pode permitir um espinho na carne na sua vida que gere tormento, mas que você vai depender da graça dele. E aí, tá disposto? É forte. É um confronto. É confronto. Então a gente geralmente não imagina, a gente vê a pessoa ali pregando, né? Tudo muito bonito, aquela eloquência, tudo legal. Mas a pessoa ela tem uma história. E certamente para ela estar ali não foi fácil. Eu acho Processo. importante trazer esses debates aqui, Sim. porque é o que falou, né? Muita gente gosta de falar, de pregar, ter essa autoridade, essa Sim. liderança, mas se não tiver muito firme ali, acaba às vezes desiludindo outras pessoas em relação à igreja e tal, e Porque na verdade, assim, na igreja ou qualquer lugar, geralmente a gente busca pessoas que são referências, né? sim, E a gente vê aquela pessoa lá, nossa, que tem uma vida bacana, se inspirou nele e tal. Aí, de repente, você descobre que a vida da pessoa não condizia com aquilo que ela pregava. E aí isso gera o quê? A gente fica triste. Isso às vezes afeta a fé da pessoa, né? Então, é o que eu falo. Tem que existir um temor muito grande de você sair pregando o evangelho assim, querer já ser um pregador, quando você nem se converteu direito. Eu ainda estou num processo, estou 6 anos. E muitas decisões e muitas coisas que eu fiz para Deus, não foi porque eu quis, foi porque Deus quis. Vocês sabem, me conhecem, eu fechei o meu próprio trabalho para poder se dedicar à obra, mas não era o que eu queria. Eu queria ter o meu trabalho, mas Deus não queria. E aconteceu várias coisas, problemas que Deus veio falar comigo. Vá lá e faça a obra. Então eu não estou fazendo porque eu quis, estou fazendo porque Deus deu a direção. É que nem o livro, estou escrevendo. O livro eu só vim fazer porque Deus falou comigo e usou mais 2 pessoas diferentes para confirmar. Vá lá, escreva o livro e faça, e vai fazer a obra. Então a gente tem que estar na dependência de Deus. Porque se eu sair fazendo tudo pelo meu coração e pela minha vontade, isso pode se tornar um orgulho e uma vaidade. E isso vai ser um problema lá na frente. Misericórdia. É sério. é legal, É forte, não, né? mas é forte, é muito importante. E aí, Aline? Agora você tá mais quietinha aí, hein, Aline? Tá quietinho aí. Tô ouvindo o pastor, mas concordo com tudo. Tudo é processo, é começo. Jesus teve um processo. Olha para a vida dele. Ele não nasceu e já começou, não. Ele teve um processo, ele foi batizado, foi levado ao deserto, 40 dias, 40 noites, sendo tentado. Tudo é um processo. Quando a gente entra na igreja e se converte, você já não começa ali no começo, não. Busca ali nas coisas pequenas. A igreja precisa de tanta ajuda em outras áreas, mas as pessoas já fazem o quê? Elas já saem e correm pro altar. Mas não é assim que funciona. Aquilo Tudo com tem um evidência, processo. né? Que tem mais evidência as pessoas querem, né? Às vezes precisa que limpe um banheiro, que auxilie alguém em alguma coisa e começa do pequeno ali, do baixo.
E vai subindo, e aí o Senhor vai trabalhando na sua vida, através da palavra, através de como você vai vivendo, vivenciando, buscando ao Senhor. O Senhor vai te direcionando. Até que, quando chega um ponto, você descobre o seu chamado. Por quê? Quando você está no Senhor, começando no baixo, Senhor, eu quero te servir. Te servir é fazer qualquer coisa. Exato. Te servir não é ir pro altar. Te servir, Senhor, eu vou te servir limpando o chão. Senhor, eu vou te servir limpando o banheiro. Vou te servir auxiliando com as crianças. Aí, Deus vai te direcionando. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, peraí, tem algo que eu gosto mais. Você já passou aquele processo, você ajudou em todas as áreas. O meu pastor lá na minha igreja, ele sempre fala isso. A gente começa no baixo. Você vai ajudando, até que chega uma hora que Deus te direciona. Você olha algo e fala, ali queima o meu coração. Eu gosto disso. Aí você começa a se dedicar e aprender aquilo. Através da palavra, Deus vai te auxiliando. Então, tudo começa do baixo. Não adianta, por mais que seja influente. Ele é influente lá fora. Mas na igreja ele é um novo convertido. E aí, é um bebê na fé. Tem que aprender do começo. Né? É a mesma coisa. Você, por isso que as pessoas, assim, geralmente as pessoas que vêm machucadas do mundo usam muito aquele texto, né? Os humilhados serão exaltados. Mas aquele que se humilha será exaltado. Senhor. E humilhação, ou seja, diminuição, que quando eu me coloco numa posição de menos, é quando Deus dizendo assim, então eu vou levantar você um pouco para o mais. Então, às vezes, é essa humildade de chegar na igreja, de você ser acompanhado, de ser uma igreja séria, que faça um trabalho de discipulado, que tenha realmente boas referências. E um trabalho sério na igreja que vai fazer toda a diferença no novo convertido. Né? Aquele que quer ser grande, seja o menor de nós. Então, Jesus cuide de pessoas. Né? Quer fazer algo? Então, vai estudar a palavra, tenha conhecimento e ajude os novos convertidos a lhe dar os primeiros passos. E o mais interessante é que quando você faz com o olhar em Jesus, para Jesus, tudo que você faz, você faz com alegria. Exatamente. Sobre isso, você está em qualquer lugar. Porque você está feliz, porque você está agradando ao Senhor. Exatamente. Você não busca chegar lá e já subir. Não, você fala, eu quero começar aqui. E aí você vai servindo ao Senhor e Ele vai te direcionando. Não, e muitas coisas eu vou falar para você. Você às vezes vai querer seguir um ministério ali que você gostou, se identificou. Eu acho bacana você participar, estar em unidade ali, num propósito, ajudar, né? Mas vai ter situações que nem Deus vai querer você ali. Já teve ministérios que eu quis participar e Deus falou, não. Isso mesmo. Você foi chamado para isso. E Deus usou pessoas, a Rose, inclusive. Ela nem sabia de nada, ela foi e mandou mensagem para mim, era exatamente o que eu precisava escutar. É, isso mesmo. Então, você tem que estar na dependência de Deus, ter humildade e ter pessoas que te ajudem no processo, porque o deserto ele não é tão fácil a princípio. Né? Não mesmo. E a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Por isso que a palavra fala, acho que em Eclesiastes, é bom que um não ande só, é bom que estejam em dois, que se um cai, o outro levanta. Isso mesmo. Então, discipulado, você tem que ter alguém que lhe ajude em oração, que lhe ajude em ter conhecimento. Você precisa ter sede pela palavra, que é o que Pedro diz. Você tendo sede pela palavra, você vai ter autoridade com o tempo. E é quando você vai poder se alimentar do alimento sólido, e com o alimento sólido você vai fazer a diferença. Seja como um pregador, seja como um missionário, seja como qualquer outra área da igreja, você vai fazer um trabalho que glorifica a Deus. Com excelência. Com excelência. Mas tem que passar pelo processo. Começa do começo, não do meio nem do fim. E o difícil pra gente, na igreja, no contexto de igreja, é lidar com o nosso coração orgulhoso. Porque quando a gente é contrariado, é que a gente geralmente... né? É que geralmente a gente não gosta e às vezes se sente ferido pela igreja e aí sai, às vezes, falando coisa que o próprio Deus levou você a viver aquilo, como Pedro. Não foi nem ninguém. Nossa. É um confronto. E aí, Gu, ficou quietinho? Tô só. Mas é muito legal essa visão. Sim. Bastante esclarecedora, na verdade, porque é sobre isso, né? Muita gente vê a luz, quer brilhar, mas não passa pelo processo. Até porque quem tem que brilhar é Jesus. Exatamente. Não somos nós. Quando a gente entra para fazer algo para Jesus, a única coisa que você não quer é aparecer. Isso é que Jesus apareça, porque se você aparecer sem vergonha, que Jesus. Ele cresça e a gente então, diminua. Assim, nenhum momento você quer brilhar. Não, né? não. Então, assim... Quando a pessoa quer brilhar, e você aquele vê que temor, já tem Senhor, fora. vai à frente, Senhor, me guarda. Mas isso é muito, mesmo. assim... já foi falado aqui, mas é muito real isso daí. Porque, assim, no mundo business...
Acho que no mundo do esporte, nós trouxemos já vários atletas aqui de nichos diferentes e todos falam a mesma coisa. Pô, para você performar em algo, você tem que passar pelo processo, começar de baixo. Não comece a sua vida no degrau 1, comparando com uma pessoa que já está no degrau 10, que já passou pela estrada que você está começando a percorrer. Então, assim, eu acho que essa regra, esse princípio, é para a vida, assim. Se você quer se tornar autoridade em algo, passe pelo processo, percorra essa estrada, tenha a humildade de começar de baixo para ir aprendendo degrau por degrau. Mas quando a gente se fala da igreja em específico, eu acho que isso daí tem que ser, não é dobrado, é 10 vezes mais. É verdade. Porque pro coração ali se corromper pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade, e geralmente isso daí vem de uma forma invisível, às vezes a pessoa nem percebe, quando percebe já aconteceu, já tá... Porque tem pecado que é consumado ali, né? Tipo, você já tá, mas tem pecado que ele vai entrando pelas beiradas ali, né? E quando você vê, a vaidade já tá tomando conta. E outra, de você ser uma pessoa madura na fé, tipo assim, dentro da igreja tem pessoas que estão 30 anos dentro da igreja e ainda não se tornou maduro. Ainda é neófito. Por quê? Então, porque não busca a palavra. Da igreja, Porque tem pessoas que vêm mais no contexto de participar de um culto, se vestir de crente, de às vezes estar ali na comunhão, né? Que é bom, é uma bênção, glória a Deus. Sim. Só que é o seu processo com Deus. Renunciou aos pecados mesmo? Tá buscando o conhecimento da palavra? Gente, vocês precisam ter o seguinte: evangelho é confronto. Evangelho é renúncia. Evangelho é obediência a Deus. E isso vai confrontar a nossa vida, o nosso coração, que é orgulhoso e vaidoso. Você está disposto a renunciar ao que você mais ama para colocar Jesus em primeiro lugar? Ainda que não seja nem algo que seja pecado. Que nem para mim, meu sonho era ter o meu espaço lá de trabalho. Mas eu renunciei, eu quero o meu sonho para viver os sonhos de Deus. Sim. Que é o que Isaías 55:8 diz. Eu posso ter os meus planos, mas quem a última palavra que traz é o Senhor. Ele tem um plano sobre a minha vida. E o plano dele é melhor. Amém. E é isso que muitas pessoas ainda não entendem na igreja. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Até porque o discipulado é extremamente importante, porque a gente está acostumado, né, antes da conversão, cuida de você mesmo. Sim, certo? Cada um se vira, né? Quando você vai pro discipulado, que aí tem a fase lá de você ser discipulador. Você vai cuidar de alguém. Eu conheço pessoas que falam, não, eu cuidar não, eu quero continuar sendo cuidado. E esses que querem continuar sendo cuidados são os bebês na fé, que nunca vão desenvolver. Não amadurece. Porque quando você começa a cuidar do outro, você começa a ver a dor do outro, enxergar diferente. Porque, será que tem mesmo chamado para pastor? Porque se você não quer cuidar de vidas... Não é esse o seu chamado. Quando eu era novo convertido, que as guerras vinham, às vezes eu mandava oração. Irmão, ora aí por mim, as coisas aqui tá difíceis, tá passando umas lutas aí, umas guerras. E eu percebi que com o tempo, as irmãs não estavam mais orando assim. Eu falei, nossa, por que não tá orando? Só que aí eu entendi. Não, mas eu entendi, mas é o próprio Deus que fazia isso. Porque, na verdade, assim, se a gente não vigiar e não ensinar a pessoa a orar e buscar, ela se torna uma pessoa dependente. Se eu tivesse sempre um irmão ali que orasse por mim, eu entrar na dependência dele, não na de Deus. É verdade. Então, aí às vezes vai chegar o processo que vai chegar uma hora que talvez o irmão não vai nem orar por você e você vai se doer por isso. E aí Jesus vai olhar para você e dizer assim, vem cá, o véu não foi rasgado, não? Você pode falar comigo aqui, ó. Não precisa orar, você não pode fazer a outra de oráculo. Sim. Né? Tem que e muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo... Uma coisa também é você orar junto com a pessoa, eu tava conversando com a pessoa Aline. Sabe que você tá numa batalha e tá junto. Outra coisa, olha por mim, eu preciso de tal porta. Assim, aí você ora, já aconteceu, tá? Eu de orar, a pessoa fala assim, ó, tô precisando de uma porta de emprego. Orei. Amém. A porta de emprego abriu. A pessoa foi lá e falou, acho que não é de Deus, não. Saiu do emprego. Gente, é sério, não ficou no emprego. Pensando bem, Deus, a oportunidade veio. Aí vem e pergunta assim, ora de novo. Você vai falar, poxa, agora vai você orar, né? Agora ora você pra porta que você quer específica. Porque coloca Deus. Lá exatamente como que você quer. Eu tava até falando pra Medina. Eu e ela, a gente foi liberto, né? Da área da homossexualidade. Graças a Deus. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, vê a gente como alguém que vai ter mais autoridade se eu orar
pelos filhos ali que estão passando por isso. A gente até ora, mas a questão é que não é a gente, Exato. é Jesus. E não é a gente orar, é o pai e a mãe orar. E é o próprio indivíduo orar também, se ele quer mesmo transformação. Sim. Isso mesmo. Não é a gente, é eles que precisam buscar. E as pessoas têm hábito de buscar alguém ou ver uma pessoa como oráculo, que toda hora ali está numa dependência da oração do irmão para poder as coisas acontecer. Gente, o véu foi rasgado, Jesus morreu na cruz, ele rasgou esse véu, a gente não precisa mais de ritual. Transfere a responsabilidade. Terceiriza, né? Pede para alguém sempre. Então, existe uma certa dependência. E aí, quando o irmão é neófito e às vezes o irmão não ora ou entra já nesse processo que o próprio Deus está levando a pessoa a entrar no deserto mesmo, não entende isso, sai da igreja, sai xingando a igreja, ou dizendo que os irmãos não teve acolhimento. Mas é o próprio Deus que leva a gente às provas, não é ninguém, gente. Sim. Ou a gente mesmo, quando a gente comete os erros ali, né? Então, não é culpa de ninguém, é nossa ou é o próprio Deus que levou. E as pessoas não entendem isso. Você Se a tem pessoa que não tem permanecer, maturidade, né? Você ela tem que permanecer, sai. entender o que Deus quer ensinar com aquela Sim. situação, É mesmo. para você crescer. É isso mesmo. Exatamente. Mas quando a pessoa, se o foco da pessoa não é o Senhor Jesus, as vozes atrapalham e ela sai. Exatamente. Ela não caminha. Por isso que muitos aí que às vezes já de cara querem ser líderes, como aconteceu um cara aí da internet aí, que fazia humor e tal, que era um pastorzão aí, ele hoje diz que Jesus não deu nada pra ele, ou seja, tipo assim, ele não pediu pra que Jesus morresse por ele, sabe? Aí eu fiquei abismado, porque alguém que Alguém viveu que pagou a muitos conta anos, que ele poderia pagar não, depois. e ele passou muitos anos dentro da igreja, para você ver que estar dentro da igreja não é sinal de transformação, Exato. é Jesus. E ele falou que Jesus não trazia nenhuma paz para ele. Então essa pessoa nunca nasceu de novo. E aí o perigo de uma pessoa que quer ser líder ou quer ser uma evidência na igreja e não consegue, se frustra, se essa pessoa não nasceu de novo, a carnalidade dessa pessoa vai gritar e vai trazer vários escândalos na igreja. Ah, porque lá não tem ninguém santo, porque tem pecador, porque fulano pecou isso, aquilo. Na igreja existem pessoas pecadoras buscando a santidade, não existe ninguém perfeito. O que existe são pessoas arrependidas. Eu e a Aline, a gente viu da homossexualidade, a gente não comete mais esse pecado. Mas a gente tem dificuldades em áreas da vida da gente que Deus está trabalhando na nossa vida dia a dia. Sim. E é um trabalho Como de todas as santidade pessoas. que o Espírito Santo vai fazer a gente passar até o dia que Jesus volte. Isso mesmo. E há uma diferença de você ser um crente que erra e se move ao que é certo e persevera, ou daquele que erra e permanece caído no erro. São coisas diferentes. Totalmente. Então, na igreja, são pessoas que estão motivadas a fazer aquilo que é certo à luz da palavra. E se errar uma vez não significa permanecer. Isso mesmo, se arrepender, né? Exatamente. Mas no Palavra caso diz. desse rapaz, né, que falou essas besteiras, Sim. assim, eu acredito até mesmo por falta mesmo de entendimento. Eu acho que talvez ele não entendeu realmente, né? O que me espanta é assim, alguém que queria evidência, ou teve evidência até pela questão do humor, estava dentro da igreja, mas nunca conheceu Cristo, ou seja, nunca buscou a palavra. Porque para eu ler a Bíblia, eu ser um crente que nunca leu pelo menos a Bíblia uma vez na vida inteira, e não ler bem as cartas de João ali do que Jesus fez em sacrifício, entender que nascemos mortos espiritualmente, de pecados e delitos, e que Jesus fala que não veio condenar o que já está condenado, mas veio salvar aquilo que foi perdido. O evangelho é sobre um resgate de um mundo, de um canal de condenação, de um caminho de condenação, para um caminho de salvação. A intenção de Jesus é salvar a gente, não é condenar o que já está perdido. Não. E Jesus veio pagar esse preço. Porque Deus é justo e Deus precisaria sentenciar a justiça dele. E quem pagou pelo nosso pecado foi Jesus. Ele pagou o nosso preço. E é isso. E aí alguém que entrou na igreja e não leu pelo menos ali a carta de João para compreender isso, que em Cristo a gente tem vida e vida eterna. E a morte espiritual no corpo de Adão e na identidade de Cristo é que nos diferencia de quem vai para a segunda morte, morte eterna, e para aqueles que vão para a vida eterna. Quem estiver em Cristo, quem crê em Cristo será salvo. Agora, quem não crê já está condenado. Isso mesmo. Assim, bem mastigado, né? Para as pessoas entenderem. Estamos mortos espiritualmente e precisamos nascer de novo, como diz Jesus. É isso aí. Top demais. Né?
Foi muito bom receber vocês aqui para Amém. debater sobre esse assunto, que eu acho que é um tema importante, um tema que está em evidência. Sim. Principalmente dentro da igreja, né? Com os influencers que levam a mensagem. E é muito legal levar a mensagem, ouvir a mensagem, mas construir essa autoridade, essa maturidade, né? Para tudo que fizer ali com propriedade, para glorificar a Deus. Certo, Medina? Certo. Tá muito bonitona, hein? Ó. Que isso, É o hein? brilho de Jesus. É o brilho de glória. Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãozão, quero te agradecer. Amém. Você é meu parceiro. Obrigado, E a Aline é minha Obrigada. irmã, minha parceira. Vocês são da casa. Amém. E aí, Medina, qual que é o recado? Curte, comenta, compartilha, ajuda esse seu amigo a entender o chamado e o processo. Tem até uma frase que é famosa, né? Só se vive o propósito quem passa pelo processo. Então, suportar o processo é que é o Por aí. difícil. Glória a Deus. Rick, Mas olha, qual a mensagem final aí pra galera? o que eu deixo de mensagem para você que seja novo convertido é o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Se você viver essa experiência de nascer de novo, de conhecer dessa graça que transforma você de dentro para fora, o que eu te indico é permaneça no Senhor, independente de quais sejam suas lutas. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a busca pela palavra de Deus. É o alimento que vai fortalecer você cada dia mais a ter mais intimidade e direção do Espírito Santo. Mas por outra coisa que eu digo também busque uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra fielmente, pastores, líderes, pessoas que são sérios no seu trabalho e que faça realmente um bom trabalho de discipulado. Porque é o trabalho de discipulado que vai fazer você se firmar na rocha, que é conhecer a Cristo verdadeiramente e se aprofundar no Evangelho, que é o que vai fazer você tornar-se um crente maduro e que vai poder realmente se alimentar do alimento sólido. E a gente precisa disso, porque Jesus está voltando e a gente não pode mais perder tempo. A gente precisa se posicionar e viver uma vida que glorifica a Deus. E esse é o maior chamado. Às vezes eu posso ter sido chamado só para cuidar de 2 pessoas. E Deus falou, cuida daquelas 2 pessoas. Se você fez isso, obedeceu a palavra de Deus, a direção de Deus, você glorificou o nome dele e você viveu o seu chamado. Então chamados são específicos. Deus chama pessoas específicas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A quem muito foi perdoado, muito é amado. Do contexto de vida que você veio, aonde você vai ser mais usado. Então tem essa reflexão de chamado. Então olhe para a sua vida, olhe para o que você viveu, olhe para o que Jesus transformou a sua vida e é ali que você já vai dar os primeiros passos para poder viver o seu propósito, que é usar a sua vida para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, Aline? Então, como tudo que já foi dito hoje aqui, processo tem que começar do primeiro degrau, vai subindo, degrau a degrau. Não adianta querer pular, não adianta querer passar rápido, que não vai adiantar. Se Deus tem um processo com você, começa a leitura da palavra, vai subindo de degrau a degrau e você vai se descobrindo aquilo a qual o Senhor te chamou para fazer. Eu tô em 7 anos com o Senhor, tô falando aqui hoje, mas não comecei hoje. Eu vim lá de trás, fui aprendendo na palavra, o Senhor me ensinando, ministrando e consagrando a minha vida a Ele. Então é isso, processo é isso, é primeiro degrau. Não se chega no último sem passar pelo primeiro. Então fica firme e vai indo que o Senhor vai te instruindo. Amém. 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 Glória a Deus. É isso aí. Uma honra receber vocês aqui. Imagina então, que eu diga, Valeu, tá pô. com vocês Top aqui hoje é uma demais. bênção. Junto. Valeu, valeu. Muito bom, Amém. muito bom, Certo, muito bom, Rick. Samuca? Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda.
Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!